A paz do Senhor, amados irmãos. Deixa eu ver aqui a luz. Estamos aqui hoje para partilhar mais uma vez a palavra de Deus. Um minutinho só. Estamos aqui hoje, irmãos, conforme estava a dizer, para partilhar mais uma vez a palavra de Deus, que é o que temos feito nesses últimos dias. Hoje iremos ter uma breve explanação de 15 minutos sobre a palavra de Deus, relativamente àquilo que foi pregado no último domingo, que nós falamos aqui em tema. Vamos apenas pegar uma daquelas expressões, um daqueles temas, e iremos abordar um tanto um dos temas que foi mencionado no domingo. No entanto, no dia de hoje, estejam à vontade para fazer perguntas, porque irá funcionar da seguinte forma: vamos partilhar a palavra durante 15 minutinhos, 10 a 15 minutos, e então ficará aberto para poderem fazer perguntas e eu responder, ou então cada um vir com a sua opinião, que também será válida. Então assim iremos proceder. Só ver aqui os últimos ajustes. Conforme vinha dizer, vamos apresentar a palavra de Deus. Em 5 minutos iremos iniciar. Só esperar que as pessoas se posicionem. A paz, Bernabé. A paz, Mafalda. A paz, Hamilton. Deus abençoe a todos. Bom, dentro de 3 minutos iniciaremos. 2 minutos, na verdade. Hoje vamos tratar sobre o tema que é o princípio das dores, mais focalizado. Vamos tentar entender o que é o princípio das dores, porque acredito que tem muita gente que desconheça o termo. Então hoje estaremos aqui para trazer em ênfase o tema sobre o princípio das dores.
Iremos ver aonde é falado sobre esse tema e iremos debater basicamente o que quer dizer, qual o significado concreto sobre o princípio das dores. Será que é o tempo que estamos a viver? Será que não? Será que começou agora? Será que começou há muito tempo atrás? Então é sobre tais factos que vamos aqui abordar. 1 minuto e iniciaremos. Bom, eh, acredito que vamos iniciar agora. Iniciaremos. Então, a paz do Senhor, amados irmãos, mais uma vez, obrigado por cá estarem, por tirarem um tempo para conseguirem eh, meditar na palavra do Senhor e conseguirem ter acesso à palavra dele em todo o tempo. Agradeço muito por terem estado aqui e assim nós iniciaremos a nossa live. Vamos orar primeiro e então daremos seguimento à palavra de Deus. Pai, te damos graças, Deus, por mais um momento em que tu permitiste que aqui estivéssemos, ó Pai. Aqui estamos nós perante a tua palavra, Deus. Muita gente aqui presente que tem passado por tribulações, tem vivido situações complicadas, Deus, mas tu és maior do que tudo isso, ó Pai. Tu és o caminho, a verdade e a vida, Pai. Tu és verdadeiro e único, Pai. Ninguém vai ao Pai senão por ti. Então, Jesus, nós te pedimos nessa tarde ou nessa noite que tu nos guies, Pai. Que nos des a verdadeira palavra no verdadeiro sentido e com verdadeiro amor. E que tu me uses nesse momento, nesse instante, para poder desmembrar a tua palavra sem rodeios e sem enganos. Que o teu Espírito esteja sobre mim agora e no momento da ministração. Em nome de Jesus. Pai, abre os ouvidos espirituais daqueles que estão aqui, ó Pai, fecha os carnais. Abre os olhos espirituais, fecha os carnais, Deus Pai, para que a tua graça assim possa alcançar cada um coração aqui presente, ó Deus. Te dou tudo em nome de Jesus. Amém. Iniciando. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 24. Mateus 24. Vamos ler o livro de Mateus, capítulo número 24. E haveremos de debater um pouquinho sobre isso. 10 minutos agora sobre esse tema. Mateus 24. E assim diz a palavra de Deus. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que nada ficará aqui. Pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiam-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Respondeu Jesus: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouviram falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Haverá pestes também. Tudo isso será o início das dores. Então, aqui estamos. Tudo isto será o início das dores. Finalizamos no versículo número 8, assim diz o Senhor. O que é o início das dores? O início das dores, como a Bíblia aqui nos mostra,
é um tempo caracterizado por sofrimento. É um tempo em que haverá perseguições. É um tempo em que haverá fome. É um tempo em que haverá pestes. É um tempo em que haverá terremotos. É um tempo de situações inesperadas na nossa terra. Isso simboliza o início das dores. Então, quando Jesus veio aqui afirmar perante os discípulos que agora era o início das dores, ou que seria o tempo de início das dores, Jesus tentava mostrar que antes do fim haveria de ter muitas outras coisas. Então podemos entender, até certo modo, que o princípio das dores é um tempo que antecede a grande tribulação. Ou seja, tudo isso que nós temos falado e vivido até aqui nos últimos anos, nos últimos séculos, simbolizam o início das dores. Então, toda essa trajetória que vivemos até aqui tem tido algum significado para todo o tempo. Nesse momento, nós estamos a passar por uma crise de saúde, assim dizemos, por uma peste, que também é um dos pontos que faz parte do início das dores. Vendo isso, já se passou por outras situações do mesmo calibre ou de calibres até maiores. O que é que nós podemos ver? Nós podemos entender com esse texto que aquilo que nós estamos a viver agora não iniciou agora. Não é o início das dores agora, simplesmente. Esse tempo chamado de princípio das dores já vem acontecendo há alguns anos. Há alguns anos que nós estamos a passar por esse período. No entanto, nós não podemos simplesmente entender que essa fase que nós estamos a viver, essa fase de confinamento, essa fase de situações adversas, é que venham meramente simbolizar que só por conta disso é o princípio das dores. Não. Não. Eu vos diria que o princípio das dores já vem acontecendo há algum tempo mesmo. E que já, pelo menos há mais de 15 ou 20 anos que vem acontecer o princípio das dores. Mas como tudo, existem fases na nossa vida e existem fases no tempo de Deus que situações vão acontecendo. Da mesma forma que lá no Egito, Deus não tirou o povo do Egito até que a iniquidade dos amorreus chegasse ao topo. Então aqui da mesma forma, existe um tempo premeditado para todas essas dores. E quando acabar esse tempo premeditado por Deus, que nós não sabemos qual é, aí sim virá a grande tribulação. Aí sim virão os selos quebrados, aí sim virá toda aquela conjuntura que veio nos mostrar o livro do Apocalipse, principalmente lá no capítulo 6. Vendo isso, temos alguns exemplos de que o início das dores começou há algum tempo. Por exemplo, já há alguns anos que nós temos vivido bastantes terremotos, bastantes tsunamis. E isso é um dos pontos premeditados lá por Jesus que simbolizem o princípio das dores. Há alguns tempos que nós temos vivido situações de fome em alguns países em específico, mas ainda não é em todo o mundo. E eu acredito que quando a palavra de Deus aqui vem nos mostrar sobre o princípio das dores, ela esteja a falar no global de todo o mundo. Nessa globalização, aí nós podemos verdadeiramente decretar que não, sim, agora passamos o princípio das dores, agora é o tempo disso ou o tempo daquilo. Porque enquanto estiver a acontecer meramente em um país, uma cidade, um bairro, não necessariamente podemos considerar isso. Mas quando a situação espalha-se ao redor do mundo conforme uma pandemia, que é caracterizada por estar em vários locais do mundo,
necessariamente ao mesmo tempo, aí sim podemos entender que estamos a passar por essa época. Mais exemplos. Peguei e relacionei o facto dos terremotos, relacionei o facto da fome, relaciono também o facto de algumas guerras que houve, especificamente as guerras lá do povo árabe, que são constantes. Tirando isso, vemos também rumores de guerras e ameaças de guerra, nomeadamente os Estados Unidos com alguns países em específico, que antigamente eram os Estados Unidos mais focadamente para a parte toda da Arábia, por conta do petróleo. Depois vemos isso também acontecer agora lá a Coreia do Norte. Então temos vários pontos, alguns que podemos considerar guerras e outros que nós podemos considerar rumores de guerras. Tivemos os atentados. Por exemplo, tivemos o 11 de setembro, lá em 2001. Tivemos já há 102 anos atrás, se eu não estou em erro, uma epidemia, uma pandemia, posso até dizer, mais grave do que aquela que estamos a passar agora. Por que eu digo mais grave? Porque até o momento o número de atingidos e de pessoas que infelizmente nos deixaram ainda é relativamente menor do que aquilo que aconteceu durante 2 anos lá atrás, em 1918 a 1920. Falo propiciamente da gripe espanhola. Então temos que olhar para factos e olhar para números para podermos delinear tais pontos. E tudo isso nós podemos entender e simbolizar como início das dores. Então, o início das dores são esses apertos leves que vai se sentindo consoante o passar do tempo e consoante aquilo que Jesus nos mostra que seria. Tirando isso, eu não acredito necessariamente que nós estejamos a viver a tribulação. Não, ainda falta, até porque a palavra de Deus nos mostra que não haverá nada igual para aquele tempo das tribulações. E por outra, ainda nos mostra que se aqueles dias não fossem abreviados, o povo sucumbiria por completo. Não só o povo normal, mas também o povo de Deus. Então temos que ter atenção a esses fatos e esses pontos. Outra coisa que eu acredito que ainda estamos no princípio das dores. Jesus nos alerta lá no versículo 11, se eu não salvo o erro, de Mateus 24, exatamente, no versículo 11, ele diz: e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Nos tempos de hoje, nos dias de hoje, têm surgido muitos falsos profetas. Alguns que proclamam vindas de Cristo em épocas diferentes. Quantas vezes nós ouvimos que o mundo acabaria no dia X, no dia Y? Quantas vezes? E aí nós simplesmente gostamos de pegar e dar seguimento a esses profetas. Não. Façamos um estudo minucioso à palavra de Deus. Dobremos os nossos joelhos e entremos nos nossos quartos, conforme nos fala Mateus 6,6, e oremos ao Pai, perguntando o que é que está a acontecer, o que é que Ele nos quer mostrar, o que é que significa toda essa tribulação que nós temos vivido. Não falo especificamente daquilo que temos vivido agora, mas falo nas adversidades do nosso dia a dia e da nossa vida. Assim devemos nós procurar ao Senhor, e assim Ele nos responderá. Então, essa é a palavra que eu tenho para hoje. Nesses 15 minutinhos que nós tivemos aqui em conversa, é o que Deus trouxe ao meu coração, é aquilo que eu vim partilhar com vocês. O verdadeiro significado do princípio das dores. Resumindo, o princípio das dores é uma era em que as pessoas serão estremecidas de forma leve, onde haverá guerras, terremotos, tribulações, fomes, pestes e tudo isso que nós temos estado a viver no último século. Então este é o princípio das dores. Assim termina a minha breve explanação. Para quem tiver perguntas, pode fazer perguntas à vontade, que responderei com base na palavra.
E simplesmente isso. Então, estejam à vontade para fazer perguntas a partir desse momento. Muito obrigado pela colaboração de todos. Espero que o Senhor vos guie e nos guie e vos traga paz ao coração em cada situação e cada adversidade que tiver que passar. Que Deus seja o centro da vossa vontade e que Ele pegue e caminhe conosco em todo o tempo, de agora e sempre, em nome de Jesus. Estou então aberto para algumas perguntas. Amém? Bom, se não há perguntas, para já, podem deixar então as perguntas posteriormente por baixo desse vídeo e assim responderemos em todo o tempo. Amém, Sofia. Glória a Deus. Muito obrigado. Deus abençoe. Quem tiver alguma pergunta pode seguir e eu no caso, poderei responder aqui. A palavra de Deus é completa e muitas das vezes nós fazemos esforços para tentar interpretar a Bíblia, só que nada é feito com a nossa vontade. E a Bíblia é um livro vivo. A Bíblia, ela se auto-interpreta. Então, ela não precisa que nós a interpretemos, porque ela se auto-interpreta. Ela simplesmente precisa que nós façamos a sua leitura e que nós oremos a Deus para que o seu Espírito Santo venha e conecte o nosso entendimento ao entendimento dele. O mesmo entendimento que Deus pegou e deu aos discípulos, para que assim eles pegassem e fossem inspirados para escrever cada livro aqui presente. Não só os discípulos, como os sacerdotes e os profetas que compuseram a escrita desse livro. Então não façamos um esforço para entender de forma normal a Bíblia, porque ela se auto-interpreta. Muitas das vezes tivemos alguma dúvida ao ler Mateus, mas podemos encontrar a resposta da nossa dúvida em Lucas ou em Marcos, ou assim só. Em Apocalipse, por exemplo, temos alguma dúvida, podemos encontrar em Mateus a resposta, ou em Daniel, ou em Marcos. Então, esse é o verdadeiro contexto da palavra de Deus. É ela se auto-interpretar e nós estarmos sensíveis ao ouvido do Espírito Santo para podermos entender a mensagem do Evangelho que a Bíblia nos passa. Então, alguma pergunta? Bom, eu estarei então aqui presente, não em forma de vídeo live, mas estarei presente ainda aqui até às 19 horas, mais uns 20 minutos. E necessariamente podem fazer as perguntas, continuar a fazer as perguntas aqui no perfil, por baixo do vídeo, e eu estarei atento e irei responder as questões todas que tiverem dúvidas. Então eu agradeço a presença de todos. Eu vou fazer uma oração para encerrar e assim poderemos continuar depois em off. Pai, te damos graças pelas pessoas que aqui tiveram presentes e que ouviram a tua palavra, Deus.
Abençoa, Pai, no entendimento, no discernimento e no caminho de cada vida aqui presente, incluída a mim, ó Pai. Pai, dá-nos capacidade e força de continuar a trajetória. Mostra-nos e desvenda-nos, Pai, todo o mistério. Dá-nos sabedoria para entender e beber da Tua palavra de forma real, correta e sincera, ó Pai. Que a Tua graça, Senhor, nos acompanhe em todo o tempo. Continua a abençoar as nossas vidas e a nos guiar. Em nome de Jesus. Amém. Tenho então, após essa oração, encerrar aqui. Deus abençoe, Adriana. Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Vamos então encerrar, mas não esqueçam, eu continuarei aqui e podem fazer as perguntas e eu irei responder. Obrigado. Deus abençoe a todos.